o meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Uma brasileira estava lá numa daquelas torres gêmeas. Aí ela voltou para o Brasil e foi para a televisão muito emocionada e dizia: foi Deus que me salvou, foi Deus que me salvou. Eu perguntei: mas se salvou você, por que não salvou os outros? Por que ele não fez assim com o dedinho e não desviou o avião? Por quê? Por quê? Porque você? Lógico, eu não perguntei isso a ela, mas ela estava com a inteligência paralisada. Bom dia! 18 de março de 2025, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Ontem, segunda-feira, fui procurado aqui por um amigo que mora aqui em meu condomínio residencial. Aqui, um vizinho meu, praticamente um vizinho aqui, mora no segundo andar. E aí ele me procurou, ele disse que viu domingo, em um culto, uma pastora fazendo uma crítica aos ateus. Então ele me falou isso aí. Ele foi lá, estava no YouTube, e ali ele, sem querer, viu ali um culto em uma igreja batista aqui em Brasília, e ali ele viu a coincidência. Ele viu uma pastora fazendo uma crítica aos ateus. E aí ele veio aqui, me passou aí o canal, né? E aí eu acessei aqui em casa e peguei aí a pastora falando sobre os ateus. Inclusive mostrei essa parte aí, o trecho, no vídeo de ontem, quando filmei aqui no centro de Brasília. E aí o que é que eu fiz? Eu expliquei ali no vídeo, né? E resolvi agora fazer aqui no quadro, para que você nunca esqueça, aqui no quadro, o trecho em que aparece a pastora falando sobre ateus. A pastora é da igreja aqui em Brasília, a Igreja Batista Central de Brasília. Igreja Batista Central de Brasília. O culto foi domingo passado, lá no YouTube, o canal lá da igreja, culto dominical. E a pastora realmente lá criticando os ateus. Então vamos trazer isso aqui para o quadro. E eu vou dizer aqui uma coisa a você. Cuidado, muito cuidado com pastores evangélicos, com padres também cristãos. Muito cuidado com eles, porque o que eles dizem não reflete a verdade. E é o que vamos ver facilmente aqui com essa, entre aspas, crítica da pastora evangélica sobre aí os ateus. Vamos aqui ao quadro. Do dono anterior. Ela quer botar do seu jeito. Isso aqui lembra vocês o quê? Alguém que está prestes a reinar neste planeta. E ele está arrumando a casa dele. Ele tem que tirar tudo aquilo que não faz parte dele. Primeiro, riscar Deus. Ele tem que riscar Deus. E as pessoas, tem pessoas que dizem: eu sou ateu. Não existe ateu. Ateu é alguém que está com raivinha de Deus. Você pergunta ao ateu, quando foi que você virou ateu? Depois que aconteceu uma tragédia assim, assim, eu estou com raiva de Deus, não quero mais saber. Ele morreu. Você já viu pessoas que brigam? Dizem assim: fulano morreu, acabou. O ateu faz isso. Ou então, ele não consegue viver sem pecar. Então é mais fácil ele dizer: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Para ele é mais tranquilo, porque ele sabe que Deus é o Deus que vê todas as coisas. Muito bem, você viu aí a pastora, não é? Veja agora o quadro aqui, vamos lá. Aí ao centro, acima, né? Igreja Batista Central de Brasília. Essa igreja aqui em Brasília. Vamos começar aí pela letra A.
e esquerda acima. E aí as palavras ditas pela pastora, palavras da pastora. Ela diz assim: tem pessoas que dizem, eu sou ateu. Não existe ateu. Ateu é alguém que está com raivinha de Deus. Você pergunta a um ateu: quando foi que você virou ateu? Depois que aconteceu uma tragédia, assim e assim. Eu estou com raiva de Deus. Não quero mais saber dele. Morreu. Ou então, ele não consegue viver sem pecar. Eis aí as palavras da pastora. Gente, eu sempre digo aqui, muito cuidado com o que você ouve de um pastor evangélico, de uma pastora evangélica, de um padre cristão, não é? De um padre. E aí, padre cristão já é um pleonasmo, não é? De um padre. Pois bem, então muito cuidado, porque o que eles dizem não tem consistência alguma. Muito cuidado. E é o que veremos aqui. O exemplo aí, a pastora. Veja bem, abaixo aqui à esquerda, a pastora traz aí, segundo ela, dois motivos, que levam pessoas ao ateísmo. Segundo ela, o primeiro motivo é raiva de Deus. Uma pessoa que tem raiva de Deus porque sofreu, por exemplo, uma tragédia em sua família, perdeu um filho, perdeu a esposa, perdeu a mãe, ou perdeu o emprego, então essa pessoa fica com raiva de Deus. E aí é meio caminho andado para o ateísmo, diz a pastora. Raiva de Deus. E o outro aí, diz ela, é que a pessoa, ela é má, muito perversa e quer praticar o mal, e aí não pode acreditar em Deus, porque se acreditar em Deus, não vai praticar o mal. Então, o segundo motivo aí que leva uma pessoa ao ateísmo, segundo a pastora, é a liberdade para praticar o mal. A pessoa quer ter liberdade para fazer o mal. Então, aí ela tem que ser ateia. Gente, isso aí é para você morrer de rir. Isso aí é para você morrer de rir. E com certeza lá na igreja domingo, os fiéis que estavam ali ouvindo a pastora acreditaram nessa bobagem dita por ela. Entendeu? Os fiéis acreditam em tudo, coitados, porque eles não raciocinam. Então veja, vou repetir aqui. A pastora está dizendo que uma pessoa chega ao ateísmo por dois motivos. Ou porque está com raiva de Deus, ou porque essa pessoa quer liberdade para praticar o mal. Então, essa pessoa não pode acreditar em Deus. Viu aí? Vamos ver aí a inocência dessa afirmação. Como ela é ridícula, como ela é ingênua. Veja aí abaixo na letra B de bola. Eu vou citar aqui apenas alguns ateus. Apenas alguns ateus. Então vou trazer aqui, olha aí, primeiramente o Drauzio Varela. Então vamos estudar aqui o Drauzio Varela. Estou aí fazendo uma série, né, com vários comentários lançados lá na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. O Gilberto Gil pergunta ao Drauzio Varela, pergunta não, ele pede que o Drauzio faça uma exposição, se ele é ateu ou é agnóstico. Então vamos pegar aí o ateu Drauzio Varela. A pastora está dizendo aí que uma pessoa é ateia ou porque está com raiva de Deus ou porque quer liberdade para praticar o mal. Então vamos pegar aí o ateu Drauzio Varela. Esses dois motivos aí não se encaixam no Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele é ateu, ele não tem raiva de Deus, raiva alguma, ele não é uma pessoa doente. Ele sabe que Deus algum existe. Se Deus não existe, é óbvio que ele não pode ter raiva de Deus, raiva do que não existe. Entendeu? Então o Drauzio Varela, ele é ateu e não tem raiva de Deus, a primeira coisa, olha aí. E ele também não pratica o mal. O Drauzio Varela é ateu e ele pratica o bem.
É um homem altamente intelectualizado, um homem inteligente, um homem culto e um homem vencedor. Ele é formado em medicina e é um dos maiores especialistas em câncer no planeta Terra, Drauzio Varela. Ele é um dos maiores especialistas em câncer. É um homem realizado profissionalmente, é um homem realizado na família, vive muito bem com a esposa e os filhos, entendeu? É um homem que não tem problemas financeiros. Então o Drauzio Varela é um ateu. E esses dois motivos aí ditos pela pastora não se encaixam no Drauzio Varela. Viu aí, gente, como é fácil desmontar uma afirmação boba? Viu como é fácil desmontar? Vamos pegar outro exemplo aí abaixo. Outro ateu, Leandro Carnal, historiador brasileiro, veja bem, Leandro Carnal, conferencista, escritor também, Leandro Carnal, um homem educado, muito culto, inteligente, ele é ateu. Ele é ateu não é porque ele tem raiva de Deus, ele sabe que Deus algum existe. Se um ser não existe, ninguém pode ter raiva desse ser. Veja a ingenuidade da pastora. E o Leandro Carnal é ateu não porque ele quis liberdade para praticar o mal, como diz a pastora. O Leandro Carnal não pratica o mal. Não é estuprador, não é ladrão, não é corrupto, não é homicida, nada disso. Ele é um homem de bem e é ateu. Olha aí, como o que diz a pastora não tem consistência alguma. Entendeu? Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República Federativa do Brasil. O Fernando Henrique concorreu com o Lula 2 vezes à presidência do Brasil e ele ganhou do Lula por 2 vezes. Fernando Henrique, homem inteligentíssimo, homem culto, escritor, também é ateu. Fernando Henrique também é ateu. Ele tem raiva de Deus, como diz a pastora? Não, não. Que raiva, não. O Henrique Cardoso, ele tem liberdade, ele teve liberdade para praticar o mal? Ele pratica o mal? Não, ele não pratica o mal. Ele é ateu e não foi para praticar o mal. Viu aí? Como que diz a pastora, não tem consistência alguma. Outro aí ateu abaixo, o Richard Dawkins. Estou fazendo uma série também sobre o Richard Dawkins, não é? Estou também com uma série aí. O Richard Dawkins, ele é um biólogo, né? Um biólogo britânico. Richard Dawkins, escritor, um homem inteligentíssimo, né? Richard Dawkins. Pois bem, o Richard Dawkins, ele é ateu também. Será que ele é ateu porque ele tem raiva de Deus, como diz a pastora? Porque aconteceu alguma tragédia na vida do Richard Dawkins? Nenhuma tragédia, nenhuma. Ele não tem raiva de Deus algum. Para a pessoa ter raiva de um ser, é preciso que o ser exista. Como o ser não existe, ele não pode ter raiva de Deus, entendeu? E muito menos o Richard Dawkins é ateu porque ele adora praticar o mal, como diz a pastora. Viu aí, gente? É o que eu sempre digo aqui. Cuidado com pastoras evangélicas, pastores evangélicos e padres, cardeais. Cuidado com eles, porque o que eles dizem não tem consistência, entendeu? É um discurso muito bobo que só convence fiéis que estão cegos pela fé. Certinho assim? Muito bem. Agora vejamos aí acima à direita, a letra C de casa. O mal presente na Bíblia. O mal, a maldade presente na Bíblia. Então veja, a pastora aí atribuindo o mal aos ateus. E isso não é verdade. Atribuindo o mal aos ateus. E isso não é verdade. Eu já disse aqui que você não pode julgar uma pessoa pela crença ou pela descrença. Existem ateus bons e existem ateus maravilhosos. Como também existem cristãos bons e também cristãos perversos. Entendeu? Então você não pode separar pessoas pela crença ou pela descrença.
E a pastora aí, coitada, está separando pessoas pela crença. Para elas, quem não crê em Deus, pratica o mal. E quem crê em Deus, pratica o bem. E isso aí não é verdade. Não é verdade no mundo real em que nós vivemos, como também não é verdade na própria Bíblia. A pastora elogia a Bíblia, só que a Bíblia está repleta do mal. O mal presente na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E ela não consegue enxergar isso aí, entendeu? Ela está procurando o mal nos ateus, quando devia procurar o mal lá na própria Bíblia, porque ela elogia a Bíblia, e a Bíblia está repleta de mal, de maldades. E vou dar aí alguns exemplos. Vamos lá, veja à direita aí o primeiro exemplo, Gênesis capítulo 12. Em Gênesis 12, veja bem, Deus não existe. Esse Deus aí, na narrativa bíblica, criado pelo povo hebreu. Então veja as maldades aí. Então, Gênesis 12, capítulo 12, leia depois. O que diz ali? Diz o seguinte, ali aparece Deus, na narrativa lendária bíblica, Deus ali, ele manda Abraão sair de sua terra natal para se apossar de terras de outros povos. E aí vem as invasões, né? Nos relatos lendários da Bíblia. Vem a invasão ali, as invasões. O povo hebreu chegando a Canaã e ali expulsando os moradores, matando pessoas ali e estuprando também. Tudo isso na Bíblia. Só que a pastora não consegue enxergar isso aí. Então o mal está presente na Bíblia, só que ela está procurando o mal nos ateus. Aí está o problema. Então vamos lá. Vamos outra passagem bíblica aí. Levítico, capítulo 25, versículo 44. Leia lá. Ali é Deus. Veja bem, quando eu digo Deus, eu sempre repito aqui. Esse ser aí não existe, é uma criação do escritor hebreu. Então, nessa narrativa, o personagem Deus aparece ali. Veja, Deus aprova a escravização de seres humanos. Então, os hebreus, ali em toda a Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento, a escravização de seres humanos era uma realidade. E isso aí é maldade. Escravizar seres humanos, isso é maldade. Só que a pastora não encontra isso aí, não vê isso aí na Bíblia. E ela procura o mal nos ateus. Viu aí? Outro exemplo, no livro de Números, capítulo 25. Leia lá. Números, capítulo 25. Ali também, novamente Deus. Veja bem, sempre Deus aí. Novamente Deus. Deus não quer, veja bem, Deus não quer seu povo, o povo hebreu, se unindo a outros povos. Deus, veja bem, está isto aí claramente na Bíblia. Deus não quer que seu povo se una a outros povos. E aí, em Números 25, temos aí um casal, um hebreu, um jovem hebreu, israelita. Ele namorava uma jovem de outro povo, midianita. Veja aí, um hebreu, um israelita, aí com uma jovem midianita de outro povo. Deus não gostou disso. Veja aí, Deus não gostou disso. Isso está, gente, na Bíblia. No relato bíblico, Deus não gostou dessa união de um hebreu, um israelita, com uma mulher de outro povo, midianita. Sabe o que foi que Deus fez? Deus lançou uma praga que matou 24.000 hebreus. Deus lançou uma praga contra seu próprio povo, por um ato de um israelita, porque estava com uma mulher de outro povo. Deus lançou uma praga que matou 24.000 pessoas. Que maldade! E pior, Deus mandou que Moisés matasse
o casal. E aí um jovem hebreu matou o casal. Matou o hebreu, o israelita, e matou a pobre jovem. Só porque um hebreu estava namorando uma jovem de outro povo. Veja que maldade. E a pastora ainda está procurando a maldade nos ateus. Viu aí? Quando a maldade está lá, no próprio livro que ela elogia, a Bíblia. Viu aí, gente? Vamos outra passagem bíblica, Êxodo, capítulo 32. Aí, em Êxodo 32, leia aí abaixo no centro. Seguindo ordens de Deus, veja bem, seguindo ordens de Deus, Moisés ordena que seus soldados, veja bem, matem 13.000 hebreus apenas porque estavam adorando outro Deus. Ou seja, o povo hebreu era um povo intolerante, não aceitava a crença de seu povo em outros deuses, entendeu? Era um povo intolerante. E aí, na lenda bíblica, aparece Deus aí, determinando que Moisés mate aqueles hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Que maldade, não é, gente? Matar pessoas só porque estavam adorando outros deuses. Que maldade. Pois essa maldade está na Bíblia. Só que a pastora não vê essa maldade aí, e ela procura a maldade nos ateus. Viu aí o problema? Vamos a mais passagens bíblicas à direita lá, veja aí, no livro de Números, capítulo 31. Ali está, vamos lá. Seguindo ordens de Deus, veja bem, isso está na Bíblia, não é invenção de ateus. Isso está na Bíblia. Vamos lá. Seguindo ordens de Deus, Moisés invade uma aldeia midianita, matando homens, velhos, mulheres não virgens e crianças do sexo masculino. Veja bem, as mulheres virgens e as crianças do sexo feminino ficaram com os assassinos. Veja que maldade aí na Bíblia, hein? E veja bem, povos aí acreditando em Deus. E isso não evitou que praticassem maldades. Viu aí? Então, aí o povo hebreu invade uma aldeia midianita e ali eles matam homens, velhos, mulheres não virgens e criancinhas do sexo feminino. Que maldade! E a pastora procurando a maldade nos ateus. Que absurdo! E as mulheres virgens e as criancinhas do sexo feminino, veja bem, escaparam, ficaram com os assassinos. Que coisa horrível, não é, gente? Outra passagem bíblica aí, em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 5. Ali é o seguinte, veja aí. Davi, veja aí, ainda não era rei na lenda bíblica. Então aí Davi é elogiado porque matou mais pessoas do que o rei Saul. Veja aí, Davi, que é adorado pela pastora, ele é elogiado aí porque já havia matado mais pessoas do que o rei Saul. Então veja, um homem sendo elogiado porque matou mais gente do que outra pessoa. Veja que maldade. E a pastora ainda fica procurando maldade nos ateus, quando a maldade está no próprio livro, Bíblia, que ela adora tanto. Olha aí. Outra passagem bíblica aí, 2 Samuel 12. Aí é o seguinte, Davi, aí já é rei, o Davi é rei. Aí o Davi, ele comete adultério com uma mulher, Batseba. E veja bem, e aí essa mulher fica grávida e vem a parir o filho adulterino, fruto de um adultério, entenda bem. E o que acontece? Em vez de matar o rei Davi, Deus matou a criança,
fruto do adultério. Veja que maldade. E a pastora tenta procurar o mal nos ateus. E aí está a maldade na Bíblia. Veja agora Marcos aí, Novo Testamento, cristianismo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aí é a tortura eterna para quem não crer em Jesus. Veja que maldade. Veja que maldade. Na entrevista do Gilberto Gil com o Drauzio Varela, o Drauzio diz uma verdade aí, gente. Ele diz que ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. Uma pessoa hoje acorda, uma pessoa cristã, ela acorda hoje e ela não diz assim: hoje eu não vou mais acreditar em Jesus, hoje eu vou ter fé em Maomé. O cristão não diz isso, porque não depende da vontade dele a fé. Da mesma forma, um fiel do islamismo, ele não diz: eu vou deixar de ter fé em Maomé e vou passar a ter fé em Jesus, a ter fé em Buda. Não diz isso. Por quê? Porque a fé não depende da pessoa. E o cristianismo, ele é uma religião que ele traz a tortura eterna para quem simplesmente não crer em Jesus, entendeu? A tortura eterna é a marca do cristianismo. O cristianismo diz: se você crer em Jesus, quando morrer, irá para o céu. Se você não crer em Jesus, quando morrer, você será queimado eternamente no fogo do inferno. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é uma religião de amor. Os cristãos não conhecem o dicionário da língua portuguesa. Amor não é isso. Então aí a tortura eterna, isso aí o que é? É também a intolerância religiosa. É não aceitar que uma pessoa tenha crença em outros deuses. Chama-se intolerância religiosa e é proibida no Brasil. Viu aí? E para terminar aqui, porque o quadro é pequeno, o último exemplo aí. Jesus contra a família. Quem conhece o cristianismo, quem estuda o Novo Testamento, está lá nos evangelhos, nos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos, Jesus sempre foi contra a família. Quem estuda a Bíblia e é uma pessoa honesta, diz isso aí. Quem é desonesto, esconde. Quem é honesto, revela. Então Jesus sempre foi contra a família. E isso está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos. Jesus contra a família. E para que você tenha uma ideia, veja aí. Leia Mateus, capítulo 10, versículos 36 e 37. Leia Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Leia Lucas, capítulo 14, versículo 26. E também outros capítulos. Entendeu, gente? Explicado isso aí, Eliseu? Conseguiu entender, Eliseu? Muito bem. Então, gente, é o que eu sempre digo aqui. Muito cuidado com pastores evangélicos, pastoras evangélicas, padres, cardeais, bispos e até mesmo com o Papa Francisco. Muito cuidado com o que eles dizem, porque não tem consistência alguma. Então a pastora aí diz que a pessoa é ateia ou porque está com raiva de Deus, veja bem, ou porque quer liberdade para praticar o mal. É para você morrer de rir ou não é isso aí? O mal está lá, presente na Bíblia, um livro que ela elogia. O mal está lá, como estou mostrando aí. E ela fica procurando a maldade nos ateus. Entendeu isso aí, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.